Eu sei que dificilmente você vai encontrar na internet ou em qualquer outro lugar, talvez, alguém de forma bem simples, de forma bem casual, comentando acerca do que irei comentar agora, porque, diga-se de passagem, que é um assunto um pouco complicado e que é necessário pensar de uma forma bem profunda acerca do assunto. E quem já o conhece vai entender, vai compreender. E quem ainda não conhece esse assunto, recomendo que pesquise acerca, porque pode ser um grande fator explicativo para a causa e efeito do que aconteceu. Estou me referindo à loucura do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nós sabemos que Nietzsche tem um ataque de demência no ano de 1889. Então ele fica ali durante todo esse tempo, até o último dia de sua vida, que veio a falecer em 1900. Então ele fica ali aproximadamente 10, 11 anos num estado de demência, de loucura. E penso eu, analisando agora, enquanto eu estava no banho, eu pensando acerca disso, porque o meu cotidiano é esse, é pensar acerca de filosofia, coisa que eu tenho feito de forma muito mais assídua e veemente ultimamente. A filosofia é um assunto que tem tomado muito, a minha mente tem tomado muito o meu tempo, no sentido de pensar. Então, tentando me basear e compreender o motivo da loucura do Nietzsche, eu tenho olhado para cá para baixo, não que eu tenha lido nada, porque eu fico raciocinando, eu fico tentando falar da forma mais simples possível e que eu possa ser compreendido. Então eu estou tentando trazer palavras mais fáceis possíveis para que fique ao nível intelectual de praticamente todos. Se alguém quiser depois complexar, usando palavras bem complicadas, enfim, fica a critério de cada um, mas eu quero deixar algo bem a nível de qualquer pessoa compreender. Então, o Nietzsche, no final de sua vida ali, antes mesmo de morrer, tinha alguns escritos do qual é dito que é transvaloração dos valores. Esse transvaloração dos valores, acreditava ele, em suma, que essa ideia dele, que seria, digamos que, o ápice da sua filosofia, entendia-se dessa forma, essa transvaloração dos valores é exatamente a ideia de tirar Deus do mundo, né? Das sociedades, do mundo, melhor dizendo. Então, quando ele tenta trazer à tona essa filosofia da transvaloração dos valores, é como se ele quisesse impor dele mesmo, mediante a sua filosofia, a sua forma de pensar, a sua forma de entender os valores já existentes. É como se ele quisesse transcender, ou seja, superar, filosoficamente falando, os valores que nós já conhecemos, de bem, de mal, de virtude, entre outros. Mas a ideia dele era transvalorizar, ficar superior a tudo isso. Porque ele achava que alguns outros valores tinham entrado em decadência e tinha feito a sociedade, o mundo de forma geral, entrar em decadência. Então ele se achava na missão, no dever de criar novos valores. E aí eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando,
como ele foi ousado. Só lembrando que eu sou um admirador de Nietzsche. E eu fiquei imaginando o quanto ele foi ousado, o quanto ele foi além do que a capacidade humana pode desejar ir, porque a partir do momento que ele se colocou para tentar superar valores que já estão impregnados nas sociedades de forma geral, no mundo de forma geral, ele realmente pensou muito além do que ninguém, humanamente falando, jamais pensou, jamais imaginou, ou pelo menos ousou ir ou fazer. E penso eu que é exatamente neste momento, quando ele tenta fazer essa transvalorização dos valores, ele se vê num estado em que ele não conseguiu mais sair. Então ele realmente sucumbe à sua própria filosofia, ele sucumbe à sua própria ideia. Aquela ideia que ele achava que iria conseguir fazer, ele sucumbiu a ela mesma. Então ele sai do estado normal e entra em um estado de loucura e não consegue mais sair. Penso eu que provavelmente o motivo disso tenha sido porque ele se fechou em um círculo. E neste círculo, no qual ele mesmo se fechou, ele se viu na condição de um ser superior que tinha capacidade de transvalorizar, de transcender os valores existentes. E nesta hora, sem querer, ele se coloca na posição de um Deus. E aí ele sucumbe à sua própria filosofia. Só lembrando que isso é só uma análise, é só um pontinho do iceberg. E tenho pensado nisso cotidianamente falando. Enfim, todos os dias eu tenho analisado muito bem os escritos dele com muita cautela, lendo e relendo várias vezes alguns trechos, porque é uma filosofia pragmática, difícil de compreender, difícil de analisar. Você precisa realmente se doar para entender Nietzsche. Então essa é uma pequena ideia acerca do que pode ter sido um dos maiores motivos da loucura de Friedrich Wilhelm Nietzsche, nascido em 1844 e falecido em 1900.